encontrado na tarde desta segunda-feira o corpo da jovem Amélia Moura, filha do deputado estadual do Paraná, Luiz Henrique Moura. O corpo da jovem foi avistado por 2 adolescentes na área rural da divisa do município de São José dos Pinhais com a capital. O corpo encontrava-se nu, coberto por terra, e foi descoberto devido às fortes chuvas que ocorreram na última semana. A jovem estava desaparecida desde o dia 20 de julho de 2017, há pouco mais de um mês. Entretanto, as investigações foram interrompidas por falta de evidências de que um crime houvesse de fato acontecido. A Polícia Civil do Estado, em seu último pronunciamento, afirmou que as circunstâncias apontavam que a jovem Amélia Moura teria escolhido recomeçar a vida em outro local sem o conhecimento dos familiares. O arquivamento do caso contou com a aprovação dos familiares e amigos de Amélia. A descoberta do corpo da jovem causou verdadeira comoção em Curitiba. A polícia ainda não revelou detalhes a respeito da reabertura das investigações, mas já surgiram diversas manifestações de revolta nas redes sociais, acusando a Polícia Civil de desleixo e irresponsabilidade. A equipe do nosso jornal estará de plantão para cobrir esse horrível homicídio. E fiquem atentos para o Jornal das 8 horas. Preparamos uma matéria especial sobre o caso e a vida da jovem antes do desaparecimento. Olá, leitores e ouvintes! Esse é o nosso 3º episódio do RocoCast e, como vocês escutaram aí, hoje tem suspense no nosso episódio e a gente está recebendo a Andressa Tabazinski para falar sobre o livro Boas Meninas Se Afogam em Silêncio. Andressa, muito obrigada por ter aceito o convite. Bem-vinda ao RocoCast. Andressa, eu quero começar bem do começo. Okay. Falando um pouco das suas origens, que estão intimamente ligadas ao universo do seu livro. Como que você chegou na literatura? Porque eu sei que teve aí uma transição de carreira. Ok, então vamos começar bem do comecinho mesmo. Bom, a literatura, ela sempre foi uma paixão, né, de infância, assim. Muito jovem eu já tinha uma inclinação a gostar mais de literatura do que outras áreas na escola. Só que vindo de uma família muito tradicional, mãe médica, pai empresário, eles não aceitaram muito bem a ideia de que eu fizesse letras de faculdade, né? Eu teria que seguir aí uma carreira um pouco mais tradicional. Então, a medicina foi uma escolha meio forçada, assim, né? Mas gostava também de medicina, acabei passando no vestibular, segui profissão e deixei esse sonho de lado por bastante tempo. Foi só depois que eu me formei, já estava trabalhando como médica, aí em Curitiba, né? Eu me formei em Santa Catarina e logo depois da formação fui trabalhar em Curitiba. Eu trabalhava em esquema de plantão, então eu trabalhava 3 a 4 vezes por semana e tinha dias livres. E nesses dias livres eu comecei, então, a me dedicar, né? A ler mais e, quem sabe, escrever alguma coisa. E aí, como é que foi? Como que você saiu, né, de leitora para escritora? Como é que foi esse processo de trazer para um hobby, né, que você tinha ali no seu tempo livre, né, entre os seus dias de folga em que você não estava trabalhando como médica? Como que você percebeu mesmo, deu esse clique na sua cabeça de, não, talvez isso aqui não seja só um desejo que eu tenho de passar o meu tempo. Talvez isso seja uma coisa para eu construir um caminho profissional. Então, nesse meio tempo, assim, morando em Curitiba, eu me sentia muito inspirada a talvez contar algumas histórias. Na época eu lia muito romance policial. E eu ficava imaginando, será que eu não consigo escrever eu mesma uma história policial, né? E algumas coisas aconteceram lá em Curitiba, que saíam na mídia, o ano era de 2015, né? E eu comecei a esboçar uma história. Eu sentei, eu não sabia nada, assim, não sabia nada sobre escrita criativa, né? Foi muito no feeling. E aí comecei a esboçar uma história que viria a ser o Boas Meninas Se Afogam em Silêncio. E eu senti muito a necessidade de estudar mais sobre narrativas, como escrever uma história longa, porque é muito diferente você ser uma leitora e você ser uma escritora, né? E aí eu comecei a procurar cursos na internet, ler livros, né, de ficção, não ficção. Eu li alguns livros sobre escrita criativa. Foi quando eu encontrei o Carreira Literária, que hoje eu faço parte, né, junto com a Flávia. E comecei a fazer um curso de escrita criativa com ela e desenvolver com mais calma o Crisálida, que é a primeira versão do Boas Meninas Se Afogam em Silêncio.
Eu acho que é impossível alguém não se impactar quando fecha a última página do seu livro. E a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, ela mexeu não só em um, mas em vários vesperos. Boas Meninas é um livro que toca nesses assuntos sensíveis. E como que você construiu ele e, principalmente, por que você escreveu ele? Nesse livro eu quis trazer várias inquietações minhas, né? Não tem nada que eu trato no livro que eu não tenha vivido muito de perto na minha vida, assim. Então, como funcionava a sociedade onde eu estava inserida, né? Essa sociedade mais conservadora do Sul, a elite, as relações familiares, né? Como que é crescer mulher num ambiente tão conservador quanto o que eu cresci, né? Então, não tem nada no livro que eu tenha colocado que não tenha sido uma experiência muito próxima da minha vida, né? A Amélia não é inspirada na minha história, não passei por nada do que ela passou, mas é como se fosse um pupurri de várias histórias de amigas minhas, né? Tem uma amiga minha que leu o livro... Coisas que você escutou. Coisas que eu escutei. Tem uma amiga minha que leu o livro e ela falou... Cara, você se inspirou na minha história, né? Sou eu, né? Pode Sou falar. eu, pode falar. Então, eu acho que por isso que gera tanta identificação, né, o livro. Principalmente com meninas que têm uma história parecida com a minha. Eu queria que você fizesse um resuminho do que é a história do Boas Meninas. Boas Meninas é um thriller, né, um livro de investigação que vai tentar desvendar por que a Amélia morreu. Né, a gente vai acompanhar a história da Amélia, que é uma jovem adulta que mora em Curitiba, uma boa menina, né, professora, super educada, que é noiva do cara perfeito, do empresário, filha do pai político, né, da mãe socialite. E não teria motivo nenhum, assim, pra ela ter sumido do jeito que sumiu, e muito menos depois vão descobrir que ela foi assassinada brutalmente e quem que poderia ter feito isso, né? Então, a gente vai acompanhar o livro em duas narrativas paralelas, né? Os capítulos ímpares a gente acompanha a investigação da delegada Ana e do Júlio, e nos capítulos pares a gente acompanha o último ano de vida da Amélia, descobrindo o que ela viveu durante esse último ano que pode ter ocasionado a morte dela, né? A gente vai ver que tá tudo intrinsecamente ligado. E aí a gente tá falando de um crime brutal, né? Que a gente vai saber ali no começo do livro. Teve algum crime real que te impulsionou a criar essa história? Alguma coisa que você tenha visto na época que você estava escrevendo? Teve sim. Para esse livro eu me inspirei em alguns crimes que aconteceram lá na região, tanto em Curitiba mesmo, quanto de onde eu venho, né? De Santa Catarina. Mas principalmente foi o que aconteceu com a Renata Mugiati, que era uma menina. A morte dela foi descrita como suicídio. Ela teria se jogado da sacada do prédio, isso aconteceu lá em Curitiba. E, posteriormente, eles tiveram que exumar o corpo e descobriram que ela tinha sido assassinada previamente. E foi o namorado que tinha matado ela, forjou a morte dela e conseguiu pagar para ser absolvido, né? Conseguiu pagar para forjarem o laudo médico. E ele tá sendo julgado até hoje, né? Não foi um caso que foi encerrado ainda, já faz uns 8 anos. Era um crime, acho que ele é de 2015 mesmo, é bem contemporâneo o livro. Então, era algo que estava muito na minha cabeça, assim, quando eu comecei a escrever o livro. E quando eu morei em Curitiba depois da faculdade, mas eu fiz o 3º ano do ensino médio lá, para me preparar para o vestibular. E me marcou muito um professor que falou: aqui em Curitiba, torce pra ninguém fazer nada com você, ninguém que tenha dinheiro fazer nada com você, porque é você que vai se dar mal. Né? Dando a entender que lá é muito comum crimes onde pessoas da alta sociedade conseguem sair impunes, né? Porque pagam pra não acontecer nada com eles. E eu acho que isso é muito comum, né, e real. E teve um deputado lá em Curitiba também, na época que eu morava lá, mas um pouco antes, que tava dirigindo muito rápido nas ruas de Curitiba, muito bêbado. Ele sobrevoou com o carro de tão rápido que ele tava indo e caiu em cima de outro carro, matando 2 pessoas. E nada aconteceu com ele por muito tempo, assim, tipo, a pena dele foi perder a carteira de motorista. Então... Também pagou por ser inocente. Exatamente. E você falou um pouco, né, dessa coisa dos seus pais que esperavam que você fosse seguir a carreira de médica, né, assim como sua mãe. E ali você tem a Amélia, que é uma professora de literatura. Ela também, né, é julgada ali pelos pais porque escolheu
escolheu uma carreira que fugia ao ideal desses pais, e você cita muitas obras no seu livro, né? Obras de literatura. Como foi fundir esses dois universos, né? Que é o universo da literatura, ao mesmo tempo que você estava escrevendo um romance policial. Eu acho que ali eu projetei muito dos meus desejos na minha protagonista, assim. Então, como é que seria vivenciar esses desejos pelos meus personagens? Então, eu botei a Amélia pra ir se rebelando dessa forma, né? Porque é uma rebeldia muito Isso branda, você pode né? dizer que é uma coisa sua, essa rebeldia dela com a coisa da carreira? Você acha que tem Com certeza. Com certeza. Eu queria muito colocar coisas minhas no livro, né? Tentar costurar isso de forma ficcional. E a escolha da Amélia, com certeza, eu vivenciando um desejo meu de ter seguido essa profissão. Que mais tarde eu acabei realizando. Porque acho que foi em 2018 que eu decidi realmente dar uma pausa na medicina. E eu ia tirar um ano sabático só pra lançar o livro, me dedicar um tempo a isso, né? Ver se dava certo. E aí fui entrando nesse universo da escrita criativa, da literatura. E acabei que não voltei mais pra medicina. No livro, né, além de ter essa questão da profissão, né, que ela desagrada, os pais, né, a Amélia é uma personagem LGBT, e além disso, ela tem ali, a gente vê a figura dos pais não só como pais protetores, né, bons pais, então a gente tá botando ali, expondo para as pessoas que pais, às vezes, podem ser, né, pessoas que mais atrapalham que ajudam. Como você vê a Amélia nesse contexto? Os pais da Amélia, eu quis muito retratar esses pais que veem os filhos como uma continuação da imagem deles, né? Então, são pais que não só vão proteger, vão ter aquela figura idealizada, né, de como deveria ser um pai e uma mãe, mas aqueles pais que querem controlar o que o filho vai fazer de profissão, né, com quem que vai casar, se vai se manter na linha, se vai ser uma boa menina, porque eles, acredito que muita gente vê que a jornada dos filhos pode afetar a sua própria imagem, né? Então... Será que eu criei direito, né? Será que eu criei direito? Né? Uhum. O que os outros vão pensar se o meu filho for assim ou assado, né? E você comentou, né, que a Amélia é uma personagem LGBT e, de fato, logo no começo do livro, um pouco antes da metade, a gente vai descobrir que a Amélia se apaixona por uma menina, né, e como que ela vai lidar com isso. Então eu quis retratar muito como que uma menina inserida num ambiente muito conservador, né, que tem uma imagem, uma contas a prestar com os pais, com a sociedade, como que ela sairia desse armário, né. Acho que o livro é muito sobre isso também, né. Eu acho que mais do que um thriller, esse é um livro de autodescoberta, né. É sobre se aceitar, é sobre bancar o seu desejo, como... falar isso para as pessoas que não esperam isso de você, né, que podem... É um amor tão difícil de conquistar, esse amor dos pais dela, né, como é que eles vão lidar com isso de aceitar uma filha lésbica, né, então eu acho que esse é um tema muito importante desse livro, assim, essa autoaceitação, você aceitar romper com a família se eles não te aceitarem. E falando um pouquinho do romance policial, quais foram as suas inspirações, assim, e por que você resolveu fazer essa história se passar no Brasil? As inspirações foram várias, assim, eu até aquela época eu era uma leitora ferrenha, assim, de livros de romance policial, né, gostava muito de história de crime, e naquela época, não sei se você vai lembrar com certeza, era o auge da Lava Jato, né, a Lava Jato era a grande novidade que a gente estava enfrentando. E em Curitiba tinha um senso coletivo, assim, de orgulho, né? Viralizou a forma como eles chamavam de República de Curitiba, né? Como se a justiça deles fosse melhor que todas as outras no Brasil, que ali bandido pagava, né? Que eles eram incorruptíveis, que depois veio tudo por água abaixo, né? Sim. Mas eu queria muito fazer... eu achava que combinava com a história que eu queria contar, que ela se passasse em Curitiba. Não só porque eu tava morando lá e pra mim fazia sentido explorar a geografia do local, como também eu achava que era uma história que tinha que ser contada lá, assim, com aquela sociedade, com aqueles costumes, com aquela tradição, né? Porque faria mais sentido. Hoje, vivendo no Rio de Janeiro um tempo, eu sinto que é muito diferente, assim. Seria diferente se eu contasse se a história se passasse aqui. E no exterior, então, mas eu não teria como fazer, sabe? Porque você não teria essa referência íntima, né? Do que você viveu lá. Andressa, fala pra mim, algum filme ou série que você acha que dá um match perfeito, assim, com o seu livro, com os temas que ele aborda?
Um match perfeito. Um livro que me marcou muito, já tem um tempo que ele foi lançado, é A Garota no Trem, né, que tem filme também. Eu acho que ele tem essa pegada, assim, de ser uma investigação, ser um romance policial, mas ele também trata de temáticas interessantes, assim. Temáticas do universo feminino, né? O fato dela ser totalmente desacreditada, né? Por ser uma mulher divorciada, que é alcoolista. As temáticas trabalhadas para além da investigação, eu acho bem bacana e é mais ou menos a pegada do meu livro. E um filme que me inspirou muito na época que eu estava escrevendo foi aquele com a Natália Dill, O Paraísos Artificiais, né? Que fala sobre descoberta, sobre desejo, festa, como que duas mulheres se relacionam na juventude, para onde cada uma vai. Então, acho que seriam esses. Para finalizar, o que você espera que os leitores absorvam dessa história? Esse livro, ele é muito sobre as consequências que você pode enfrentar se você bancar os seus próprios desejos, né? Quem você quer ser, qual o caminho que você quer trilhar. Apesar de ser um livro que a protagonista acaba assassinada, né? Você já sabe isso, assim, no primeiro capítulo. Eu queria muito que as pessoas se sentissem inspiradas a bancarem mesmo os desafios, as consequências de serem quem são. E apesar de enfrentar muita coisa no começo, as belezas de você ser quem você é e estar com quem você gosta não tem preço, né? Então, uma amiga minha que leu o livro um pouco antes dele lançar, ela falou assim, a sua história me tocou muito e eu me dei conta que eu não precisei morrer pra me sentir tão liberta, né? A jornada da Amélia é uma jornada de libertação, assim, o tempo todo ela sente que ela tá acorrentada, que ela tá presa. Mesmo tendo acabado de forma trágica, eu quero que tenha sido uma jornada que valeu a pena. E agora, a gente pediu a opinião de quem leu e um dos nossos Rocolovers vai falar o que achou de Boas Meninas Se Afogam em Silêncio. Olá, sou a Giovana do @Páginas da Gio e uma das coisas que mais gostei em Boas Meninas Se Afogam em Silêncio são os pontos de vista no passado e no presente. Isso me fez ir criando teorias ao longo da história sobre o que teria acontecido e como a investigação vai seguir junto com o que aconteceu no passado. As cenas de investigação mexem bastante com as nossas emoções, porque a gente vê como as pessoas com dinheiro e poderosas podem controlar tudo o que quiserem, igual na vida real mesmo, né? Então, a autora Andressa e a editora Roco estão de parabéns mesmo com esse livro. Andressa, muito obrigada por ter participado do RocoCast. Eu quero te agradecer e quero que as pessoas contem pra gente o que elas acharam do seu livro. Marquem a gente nas redes sociais assim que vocês terminarem de ler. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Gil. Eu que agradeço de ter sido convidada. É muito bom poder falar do meu livro aqui. É isso, ouvintes. Muito obrigada. Até o próximo RocoCast.